A todos, a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus hoje na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 17, que diz assim: Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com vosso espírito. Amém. Irmãos, nós vemos a vida de Paulo, que era perseguidor da igreja, era aquele que fazia o maior mal à vida dos próprios futuros irmãos, perseguia, arrumava autorização para perseguir, para prender. No apedrejamento de Estevão, colocaram as suas capas aos pés dele, o honrando nisso, e ele aprovando isso. Mas em determinado momento de sua vida, caminho para Damasco, para a perseguição dos cristãos, a palavra diz que um resplendor de luz o cerca, e ele tem um encontro verdadeiro com Cristo revelado, com Cristo ressurreto. Ou seja, naquele momento não adiantava, como a luz o cercou, não adiantava ele voltar para trás, para os pés de Gamaliel, para os pés dos filósofos, para os pés dos líderes religiosos. Não adiantava ele querer seguir pelo seu ímpeto, pela sua razão. Não adiantava ele tentar ir nem para um lado nem para o outro buscando socorro em alguém. Era ele e o Senhor. E muitas vezes na nossa vida precisa ser assim. Enquanto estamos insistindo no nosso ímpeto, na nossa razão, achando que estamos agradando a Deus, na nossa carne, no nosso meio, na nossa vã maneira de viver, muitas vezes nós só estamos nos distanciando dele, só estamos nos afastando dele. Então, louvado seja Deus que a sua revelação nos cerca, que a sua glória nos cerca, que a sua luz nos cerca, que o seu poder nos cerca. E ficamos só nós e o Senhor. E nesse momento não adianta desculpas, nesse momento não adianta suposições, não adianta tentar voltar atrás, não adianta palavras difíceis, palavras bonitas, usar sua força, seu ímpeto, sua emoção. Não adianta colocar a culpa em ninguém. É você e o Senhor, não adianta os seus argumentos. É você e o Senhor. E nesse momento começa uma transformação na vida de Paulo. Como precisa também todos os dias ocorrer essa transformação nas nossas vidas. E a partir do momento aquele que era perseguidor começou a ser perseguido. E o Senhor falou que ele era vaso escolhido, que ele veria como padecer em favor do seu evangelho. Então Paulo foi apedrejado em Listra, foi jogado para fora de Jerusalém, dado como morto, sofreu naufrágio em Roma, picada de cobra, açoite, 5 quarentenas menos uma, fora aqueles que o abandonaram, fora aqueles que o rejeitou, fora aqueles que o acusaram. Ou seja, eram marcas, como nós dissemos aqui, desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eram marcas físicas, daquilo que Cristo tinha passado, e eram marcas também emocionais, psicológicas, que ele carregava dentro de si. Mas nisso tudo, ao invés dele olhar para cada marca e dizer: o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou, ele poderia olhar para cada marca e dizer: o Senhor está comigo. O Senhor me sustentou na pedrada, ele vai me sustentar na chicotada. O Senhor me sustentou na chicotada, agora ele vai me sustentar na rejeição. O Senhor me sustentou na rejeição, agora ele vai me sustentar também diante dessa acusação. O Senhor sempre estava sustentando Paulo. Ele poderia olhar para cada marca, psicológica, emocional e física, e dizer: até aqui o Senhor me sustentou. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo precisava entender também que isso era investimento. Deus muitas vezes está investindo em nós, e a gente acha que é só dor, sofrimento, e a gente entende que é só tristeza. A gente chega muitas vezes a falar que é só o diabo que age na nossa vida, sendo que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, mas só o diabo que age. Como Jó. O Senhor deu permissão, mas deu um limite. Jó perdeu filho, perdeu seus bens, perdeu sua saúde.
mas ele vai dobrar o seu joelho e vai dizer: nu eu saí do ventre, nu eu voltarei para lá. Nu eu saí do ventre, nu também eu vou morrer. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. E isso tudo que aconteceu com Jó, e isso tudo que aconteceu com Paulo, era investimento. Muitas vezes Paulo ele vai dizer que lá na minha primeira acusação, todos me desampararam, vai dizer em Timóteo, todos me desampararam. E eu fiquei só. Mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu e fui livre da boca dos leões. A boca dos leões que o acusavam, a boca do leão que tentava tragar sua fé, a boca do leão que tentava tragar a sua alma, a sua vida, devorar o seu ímpeto de servir ao Senhor. E muitas vezes você pode estar hoje diante de acusações, diante de exposição, e pessoas estão muitas vezes usando o teu erro para se levantar contra ti, para te expor. Mas saiba que o Senhor te assiste e te fortalece. E Ele quer te fazer entender que Ele é que vai te livrar. Ele está investindo em ti confiança nele. Ele está investindo em ti fé nele. Diante de tudo que você possa estar passando e acha que está sozinho. Quando Paulo vai falar que em uma de suas viagens, ele diz que desesperamos da vida, vai dizer em Coríntios. Nós não desesperamos da vida, mas para que confiássemos. Não em nós, mas em Deus que pode ressuscitar os mortos. Ou seja, até da vida ele se desesperou, mas Deus estava investindo nele confiança, para que ele possa escrever depois que Deus os livrou, que Deus cuidou, Deus estava investindo nele cuidado, Deus estava investindo nele livramento, Deus estava investindo nele experiência. Muitas vezes no momento é difícil compreender, é difícil quando as lágrimas vêm, é difícil quando você olha e não vê ninguém. É difícil. Mas Paulo vai dizer que isso tudo aconteceu para que confiássemos em Deus que pode ressuscitar os mortos, ainda que esteja tudo acontecendo de errado. Deus investiu nele confiança, fé, que ele poderia ressuscitar os mortos. Que Deus poderia ressuscitar os mortos. Que Deus ressuscita o morto e levanta o caído. Então Deus hoje está investindo em nós. Deus hoje está investindo em você. E muitas vezes você não está entendendo o que Ele está investindo. Ele está investindo em ti experiências, fé. Ele está investindo em você confiança. Através das marcas. Através dos açoites da vida. Através, muitas vezes, da incredulidade dos outros. Através muitas vezes do abandono dos outros, para que você venha chegar até Ele, para que você venha ler a palavra e entender, depositando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, de vós, para que você possa ler e entender que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus, para que possamos ler e entender. Como Paulo estava sozinho, esperando notícias da igreja de Coríntios, uma igreja que tinha colocado em xeque o seu ministério, o seu apostolado. Mas Tito vai chegar com boas notícias da igreja, dizer que choraram por ele, que aguardam ele. E ele vai dizer que passou por combates por fora, temores por dentro. Mas Deus te consola, os abatidos me consolou com a vinda de Tito, para que ele possa entender que a igreja é o corpo de Cristo, que ele não caminha sozinho. Tem sempre alguém orando por ele. Tem sempre alguém orando por ti. Apesar de muitas vezes não vermos e não entendermos. Olha para as marcas e glorifica. Olha para as marcas e bendiga. E olhe para as feridas, que um dia elas se tornarão apenas marcas. Lembranças das experiências e das vitórias. Que Deus nos abençoe.